Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Alguém traz um livro meu aí, por favor? Evangelho de Mateus, capítulo 28. No mês de... A gente está em agosto, é? No mês de agosto, nós estamos dentro de uma série de pregações sobre Reino de Deus, trabalho e finanças. A gente só quebrou a lógica no último domingo, porque o pastor João Alexandre, amigo nosso, estava na cidade e a gente não quis perder a oportunidade. Mas a gente gosta das séries porque ela lança fundamentos definitivos e aquilo que alguém tem dúvida, essa dúvida é sanada, por isso que a gente gosta de fazer as séries de maneira sistemática, mas esse mês não deu para ser muito eficaz. Mas a gente espera que hoje consiga desenvolver bem o tema. E o título hoje é Dinheiro versus o Espírito do Anticristo. Não se assuste, é mais simples do que você imagina. Mateus capítulo 28, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Pai, nós louvamos a Ti pela Tua palavra, o Teu Filho crucificado em nosso favor, Teu Espírito, que é o nosso fiel Consolador, e aquele que revela toda a Tua intenção, todo o Teu propósito, todo o Teu motivo, e nos transforma à imagem do Teu Filho Jesus. Amém. Eu vou pegar emprestado alguns pensamentos do pastor Paulo Borges Júnior, da Igreja Sal da Terra de Goiânia, inicialmente para poder a gente mergulhar no assunto-chave, que é finanças, trabalho e reino de Deus. Ele tratou, a gente passou a semana, alguns da nossa equipe, chegamos hoje, alguns de madrugada, eu cheguei agorinha de Recife, que nós fomos fazer lá o Imersão, que é um ministério da nossa igreja, para trabalhar com pastores, líderes e missionários na prevenção de depressão e suicídio. E a gente aborda várias vertentes, que são geralmente os gatilhos que adoecem líderes, E o pastor Paulo quebrou tudo na quinta-feira, Ele rasga uns 50 sermões. Eu recomendo você não ouvir, se você for pregador. Porque se você ouvir, você rasga todas as suas pregações. Você fala, porcaria, não sei de nada. Mas se você quer ser abençoado, vá atrás. Agora, se você for pregador, vá com calma, que ele vai deixar você em crise. E ele tratou muito, baseado nesse texto, e eu quero pegar emprestado uma das suas reflexões na quinta-feira sobre o batismo. E ele evidenciando cada atributo ou cada ministério da Trindade. Qual as repercussões do batismo do Pai, quais as repercussões do batismo do Filho e do batismo do Espírito Santo. E o mais interessante, eu tenho uma ministração de 4 anos atrás sobre a Trindade abordando a mesma coisa. A gente precisa entender cada pessoa da Trindade porque cada um tem um ministério distinto. Se a gente não entender isso, a gente não amadurece, porque, por exemplo, quando a gente ora, tem crente que acha que ao orar para Deus, está orando para Jesus, está falando com o Espírito Santo e vira uma confusão. Não é que a gente ora a cada um, mas a gente tem que entender que cada um
repercute a vontade do Eterno de maneira diferente em mim e em você. Basicamente, e foi o que ele tratou, o ministério do Pai é evidenciar o amor. O ministério do Filho é evidenciar a graça. E o ministério do Espírito Santo é estabelecer a comunhão. Por isso a bênção apostólica, né, que a gente não faz, a gente só diz tchau, até logo. Mas a gente tem que fazer bem, né? A gente tinha que dar a bênção apostólica para vocês, né? Mas não é isso que os pastores oram? O amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as consolações ou as comunhões do Espírito Santo. Mas o mais interessante no texto é batizar em nome. É aquilo que eu volta e meia ensino para vocês, da ineficácia do Evangelho na vida de alguns de nós, porque a gente acha que quando a palavra manda a gente orar em um nome de Jesus, a gente entende que o Evangelho está mandando a gente terminar a oração com essa frase, com essa sentença. E não é isso. Não é que você precisa terminar a sua oração em nome de Jesus, aí dá um amém para ter certeza que funcionou. Não é assim? A gente ora, aí está chegando no fim, a gente já prepara o fôlego em nome de Jesus, aí o amém vem como se falhar, o amém funciona, não é? Mas usar o nome de Jesus, o sentido bíblico é o sentido jurídico, é o sentido que estabelece ali uma analogia como uma procuração. Falar em um nome de Jesus é a mesma coisa de se reconhecer representando a Ele. Então, o que eu estou pedindo a Deus é para que Deus me permita ser a representação do seu Filho, que é o valor da procuração. Eu preciso de uma procuração para te representar. E essa procuração é a autoridade da pessoa que está ausente. Então, se a gente for resolver qualquer coisa de extrema importância sobre a sua vida, por exemplo, eu não posso viajar com o seu filho, é sequestro. Mas se você fizer uma procuração para mim, não é um crime e está tudo bem, porque a sua procuração me permitindo viajar com o seu filho é a autoridade de representar a pessoa ausente. Eu represento você. Eu sou momentaneamente o filho, o pai do seu filho. Então, o Mateus disse isso, que o batismo não é descer nas águas apenas como nós imaginamos. Paulo trata isso quando vai falar de batismo. Aquele que se batiza de Jesus se reveste de Jesus. Porque o batismo é um sacramento. A água não tem poder, a água é um símbolo. É necessário, assim como a ceia é necessária. Não há poder nos símbolos. O símbolo é um testemunho. O sacramento é uma representação, uma manifestação. Mas nós não somos da fé católica apostólica romana, que literalmente o vinho e o corpo se tornam sangue, cor e carne de Jesus. Não cremos nisso. Sacramentos são representações, mas eles não carregam virtude em si. É pão, é suco de uva, é água. Mas onde há entendimento, o sacramento, de alguma maneira, movimenta algo. Porque a simples lembrança do que aquele sacramento representa, movimenta nosso espírito. Mas o que movimenta nosso espírito não é o sacramento. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós podemos perceber Deus, sentir Deus, ser movido por Deus na hora do batismo, mas o poder não está na água, o poder está na lembrança, no entendimento. Nós podemos sentir Deus na ceia, mas o poder não está no pão e nem no vinho. O poder está em Jesus, em
rememorar o que ele viveu, o que ele foi, sua morte, sua ressurreição, sua glorificação e a promessa da sua vinda. Então, é mais do que nós imaginamos. Nós precisamos descer sobre as águas porque, literalmente, é um símbolo de imersão. Perdeu. Debaixo das águas, o símbolo é que nós fomos envolvidos totalmente por outra coisa que não somos nós, por outra realidade que não é a nossa. Então isso é importante que eu estou fundamentando você para você voltar para cá, batizar em o nome de. Portanto, o ministério do Pai tem que envolver o crente. O ministério do Filho tem que envolver o crente. O ministério do Espírito Santo tem que envolver o crente. Você entende isso? Deixa eu tomar meu café. Porque olha só como é interessante. Eu trato isso no livro que eu vou lançar no final do mês. Que o ID não é para todos. Nós lemos esse texto e fazemos uma grande confusão dele. Mas se a gente prestar atenção, a ênfase não está na tarefa que nós vamos realizar. A ênfase está posteriormente à tarefa. Ele disse ide, mas ele encerra a ordem dizendo ensinando. E só pode ensinar quem aprendeu. Portanto, o ide não é para todos, o ide é para quem aprendeu. Porque o ide não é só realizar uma tarefa, é assumir a demanda do ensino posteriormente à tarefa. É por isso que a gente cresceu muito e continua raso como igreja do Senhor Jesus. Somos muito grandes, mas como disse um homem de Deus, gigantescos como um oceano, mas com a profundidade de uma piscina. Porque todo mundo faz até muita coisa para Deus. Agora, ensinar sobre Deus, só quem aprendeu, e o aprender não é do intelecto. É 1 de João. O que os nossos olhos viram, ouvidos ouviram, mãos apalparam. Então, há uma tríade. Eu vejo sim o Evangelho, eu ouço sim o Evangelho, mas o Evangelho se movimenta. O Evangelho é vívido. O Evangelho é cotidiano, o Evangelho é segunda-feira. E por que eu evidenciei essa questão do revestimento, do batismo na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque posteriormente à salvação e a esse batismo, é necessário haver uma evidência progressiva em todas as áreas da nossa vida. Como eu sempre trato com você, o nosso comportamento não nos salva, mas o nosso comportamento é evidência de salvação. Se não há um comportamento condizente, o texto que nós lemos é verdadeiro, não fomos batizados no Pai, no Filho e no Espírito, fomos batizados nas águas. E eu fiz uma reflexão que, às vezes, as pessoas acham que maltrata, mas é a pura realidade. Adestramento congregacional não é a mesma coisa que conversão. Não é porque nossas igrejas estão lotadas que está tudo bem entre Deus, sua ira, e o mundo. Porque, não sei se você crê nisso, mas graças a Deus não fui eu que disse, foi o próprio Jesus que disse. Aquele que não se apaziguou no Filho, sobre ele ainda repousa a ira de Deus. Ou seja, o comportamento não vai salvar, mas se eu fui batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, progressivamente meu comportamento comprova esse revestimento, esse batismo. Eu evidencio o amor dele, eu evidencio a graça dele e eu evidencio a comunhão dele em qualquer área da minha vida. Em qualquer área da minha vida. Então tem pessoas achando que por serem da Vivo por Ti,
está tudo bem entre ela e Deus. Não, querido, adestramento congregacional não é o mesmo que conversão. Para toda conversão há uma evidência. E para toda evidência há frutos. E para todo fruto há um aleluiamento, empolgação com o eterno. Dei muito, quero mais, dei muito, quero mais, e o fluxo não para. Por que a minha conexão entre finanças e o espírito do anticristo? É como a marca da besta. A gente acha que é uma coisa assim, do mal, com sangue, preta, um símbolo de uma banda de black metal, a cruz de cabeça para baixo, 666. Não, está lá em Apocalipse o seguinte: o número da besta é o número do homem. E o número do homem é 6. E a marca da besta é 666. A reflexão básica é: se o 6 é o número do homem, a marca da besta é o homem potencializado a si mesmo. O homem não redimido, o filho de Adão, vivendo sua máxima potencialidade como alguém caído. Essa sociedade humanista que nós vivemos. O evangelho é humano, mas o evangelho não é humanista. O que o humanismo fez? Deus, você não é bem-vindo, nós nos bastamos. E isso está em tudo. Isso está no sexo, no caráter, no casamento, na política, na filosofia. Deus não é bem-vindo em nenhum lugar, porque progressivamente o homem caído está vivendo a potencialidade da sua queda. E o que é o espírito do anticristo? O que significa a palavra Cristo? Messias, ungido ou redentor. O que é o espírito do anticristo? Aquele que nega Cristo, sua obra. Aquele que impede Cristo de exercer seu ministério. E qual é o ministério de um redentor? Redimir. Então, o espírito do anticristo e a marca da besta não é o símbolo da banda, não. É até mesmo um cristão afirmando salvação eterna sem evidenciar salvação momentânea nas áreas de sua vida, impedindo que Jesus exerça seu ministério redentivo. Se Jesus veio salvar, ele precisa salvar. E o que é o espírito do anticristo? Negar Jesus de exercer seu ministério. O mundo tem seu espírito do anticristo, que diz que o homem não precisa de Deus. Essa é uma faceta dele. A igreja tem o seu espírito do anticristo, que é justamente essa. Eu fico, às vezes, observando as pessoas na igreja. E as pessoas estão longe de viver o plano de Deus para as suas vidas. Como eu disse no domingo retrasado, ou foi no passado, não sei se você leva a sério o que o seu pastor fala. Você não vai prestar conta só do que você tem e do que você fez. Você também vai prestar contas do que você não teve e de quem você não foi, porque você tem uma potencialidade em você adormecida. E quando essa potencialidade é redimida, você pode se tornar uma outra pessoa que você não é por conta própria, e você pode ter acesso a um outro patamar de vida que você não teria se não fosse redimido. Então as pessoas acham que vão prestar conta só do que fizeram e do que tiveram. Não, você também vai prestar contas de quem você poderia ser e não foi, do que você poderia ter e não teve. Porque você viveu atrelado com o espírito do anticristo, negando a Jesus que redimisse áreas da sua vida. Jesus salvou você para a eternidade, mas Jesus não salvou sua sexualidade.
Nunca houve uma plenitude doméstica entre você e sua esposa. A pornografia sempre foi o rival da relação. Não tem lógica. Isso se encaixa perfeitamente. Eu estou negando a Jesus de exercer aquilo que Ele é bom de fazer, que é mudar toda a minha realidade de vida, mudar toda a minha identidade adâmica. Irmão, você só está pronto para prosperar quando você descobrir quem você é. E é aí que muitos se fecham, porque é doloroso descobrir quem você é. Porque para você descobrir quem você é em Deus, você vai ter que descobrir quem você é em si mesmo, em Adão e no pecado. E muitos têm medo desse encontro, que é doloroso. O encontro consigo mesmo é doloroso. Porque vai mexer com traumas, áreas de vulnerabilidade da nossa personalidade, assuntos não resolvidos do nosso passado. E até mesmo coisas que voluntariamente não queremos ser, nem fazer e nem render a Deus. Por que tem conexão com o espírito do anticristo? Porque se Deus não faz em você, Deus não pode exercer o ministério do Filho dele através de você. Se Deus não curar você, Deus não exerce cura em ninguém. E esse é o espírito do anticristo, negar que Jesus exerça seu ministério. Está entendendo? Porque se eu fui batizado no Pai, eu me tornei o quê? Progressivamente em todos os meus procedimentos emocionais, sexuais, financeiros, familiares, congregacionais, políticos, econômicos, em qualquer área da minha vida. Se eu fui batizado em nome do Pai, eu sou uma extensão de amor. Se eu fui batizado em nome do Filho, eu sou uma extensão de graça. Se eu fui batizado em nome do Espírito Santo, eu me tornei uma extensão de comunhão. E se eles não estão fazendo em mim, quem poderá receber algo através de mim? Ninguém. Portanto, como crente, eu estou exercendo o ministério do anticristo. Negando que o Pai, em sua manifestação, em sua revelação trina, exerça seu ministério na terra. Porque foi isso, querido, que aconteceu com Pedro, e eu sempre dou para vocês o exemplo da timeline. É justamente isso. Pedro sem Jesus está aqui, na ponta dessa linha do tempo. Pedro, no final da jornada, está no outro extremo dessa timeline. Amém? É o exemplo máximo. Quem foi Pedro nesse início? Você lembra? Colérico, irado, impetuoso, muito ousado, mas errou muito, sim ou não? Mas ele fazia o quê? Ele colocava a sua essência em jogo. Ele não tinha dublê. Porque o dublê não pode ser transformado pelo Senhor. O Senhor só transforma pessoas reais. Que por mais que feio, como cantou a Pitty, é sincero, sou o que eu sou. Acabou.
Sou o que eu sou até que Deus me faça quem eu deveria ser. Mas enquanto eu fingir que eu sou, eu nunca me torno quem eu deveria ser. E vou criando os meus quartos secretos, meus cômodos secretos, vivendo nessa lógica do anticristo. Misericórdia, irmão. Por isso que ao mesmo tempo que Pedro errava, Jesus vinha confrontá-lo e numa dessas ele disse: para quem eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, não sou, não posso e nem tenho, mas está tudo aí em você. Uma hora eu saco esse negócio. Uma hora eu pego para mim essa realidade. Não sou, não posso e não tenho, mas uma hora eu vou conseguir. Ele se expôs ao ministério da Trindade. Ele se expôs ao amor do Pai, à graça do Filho e à comunhão com o Espírito Santo. E lá em Atos dos Apóstolos você viu o que aconteceu. As pessoas se chocaram socialmente. O Espírito Santo desceu, cumpriu a promessa de Pentecostes. Quem tomou a palavra? Pedro. Com tamanho poder, maestria e eloquência que o pessoal ficou impactado pelo poder de erudição daquele indivíduo, que era o camarada violento do porto, o pescador lá, ríspido. Mais para frente, quando foram presos, ele tomou a palavra, e com maestria novamente. Um impacto social grande que os homens perguntaram: mas esse homem não é aquele homem? Não era aquele homem? É a mesma pessoa. Na ponta de uma timeline, na outra ponta da timeline. É ele mesmo. E concluir, então, verdadeiramente ele esteve com esse Jesus. Isso tem afetado tudo, querido, a qualidade das nossas vidas e a qualidade da igreja. Isso fez até com que as pessoas subvertessem a graça de Deus como licenciosidade para o pecado. Graça não é para pecar mais, querido, graça é para pecar menos. Que confusão nós fizemos por causa disso aqui. Ah, sou batizado nas águas, tem até o certificado lá em casa. Não, não é sobre isso não. Em nome de. O Pai te deu uma procuração de representá-lo, o Filho te deu outra, o Espírito Santo te deu outra. É sobre isso. A água é o menor detalhe desse processo. E o Novo Testamento fala do espírito do anticristo com A maiúsculo e fala de espíritos de anticristos com A minúsculo. Ou seja, há uma potencialidade central. O espírito do anticristo não é o que eu estou falando para você hoje. Não é o A maiúsculo, é o A minúsculo. Eu estou falando do espírito do anticristo com A minúsculo, mas o Novo Testamento fala que existe um outro, com A maiúsculo, e não é desse que eu estou tratando hoje. Mas foi esse do A maiúsculo que criou e vai criando todos os espíritos com A minúsculo. Tirando do Senhor todo o seu poder. Tirando não, tirando para nós toda a eficácia do seu poder. Paulo tratou isso quando escreveu uma de suas cartas a Timóteo. Diz, olha, há um grupo de pessoas entrando nas casas, defraudando. Ele diz, são pessoas que sempre estão aprendendo, sem jamais poder chegar ao pleno conhecimento da verdade. Estou até arrepiado aqui, é grave, igreja. Aprendendo sempre, tem livro, gosta de teologia, gosta de um Denébias, ora em línguas, flui, aprendendo sempre, tem interesse pelo sagrado, mas ele diz, sem jamais chegar ao pleno conhecimento da verdade. E qual é o pleno conhecimento da verdade? A imagem social
do Filho de Deus. Como alguém pode ter certeza que está caminhando rumo à plenitude espiritual? Você se tornou um Cristo social. Deus pode ser visto em você. Porque assim como há o espírito do anticristo, há o espírito de Cristo. E o que é o espírito de Cristo? O poder que te impulsiona a atos redentivos, comportamentos redentivos. No casamento, é assim que eu resolvo minhas crises de casamento. Com um fundamento redentivo. Eu tenho o espírito de Cristo, e mesmo que minha esposa não mereça, eu agora terei um comportamento redentivo, que não se ofenderá com o comportamento dela, irá fazer a oração que Cristo fez: perdoa porque eles não sabem o que fazem. E curo a rebelião dela com um abraço, como Jesus fez comigo na cruz do Calvário. Salomão, lá em Recife, aquele camarada é poeta, né? Um príncipe do Senhor demais da conta. E ele ministrando a canção, falando sobre Estevão e Paulo, ele fez uma canção poderosa. Numa licença poética, como se Paulo tivesse convertido pelo reflexo dos olhos daqueles que ele matou, e em um dado momento ele se tornou irmão. Então, o que levou Paulo à conversão foi a lembrança dos olhos de cada cristão que um dia ele matou. E Salomão, falando em nome de Estevão, porque ele orou a oração de Jesus. Porque Estevão, em outras palavras, estava dizendo: se eles vissem o que eu estou vendo, eles não estariam com pedras nas mãos. Então, Senhor, perdoa. Eu já estou feliz demais com o que eu estou vendo. Eles estão me dando um passaporte. Ele está fazendo meu avião decolar. Não está doendo, não. Eu estou te vendo, estarei contigo daqui a alguns minutos. Não leve em conta o pecado deles, não. Perdoa eles. Em nome de. Isso é em nome de. Está vendo? Amor do Pai, graça do Filho, comunhão do Espírito. Simples assim. Em qualquer área da sua vida, se você tem o Espírito de Cristo, seus atos são redentivos. Olha só como alguns de nós têm o espírito do anticristo. Defraudação sexual na igreja. Espírito do anticristo. Porque se fosse o Espírito de Cristo, se nada parasse seu instinto sexual, seus impulsos sexuais, o simples fato daquela pessoa ser irmã em Cristo Jesus constrangeria você. Porque não defraudamos irmãos. É incesto. Não posso fazer isso. Meu irmão, minha irmã. E por que fazemos? Espírito do anticristo, negando que Jesus exerça seu ministério redentivo. Porque aquilo que nós vamos fazer impulsionará a pessoa para longe de Deus. Ou eu estou sendo audacioso demais na minha reflexão? Quem aqui foi ferido na igreja que ficou mais espiritual do que era? Quem aqui deu uma rajada de língua estranha quando foi usado, abusado por líderes, pessoas, pastores na igreja? Ninguém, né? Só piora a nossa vida. Desconecta, tira o trem do trilho. Então foi um ato
anticristão. Foi um ato exercido com o espírito daquele que nega que o Filho de Deus tem um ministério abençoador para a humanidade. Isso é tão verdade, que eu estou falando para você, que foi hoje que eu percebi uma lógica. Eu tenho falado muito nos últimos domingos sobre a parábola dos talentos e afirmado para você o cunho financeiro daquela parábola. Ela está falando de dinheiro. Mas há uma parábola anterior e uma posterior. Jesus sempre fazia isso. Por exemplo, pega a parábola do filho pródigo e percebe que as parábolas anteriores e posteriores possuem a mesma lógica. É que o Senhor vai colocando em figuras para que a gente possa entender melhor e de maneira mais eficaz o que ele quer dizer. Antes da parábola dos talentos, há a parábola das 10 virgens. Azeite, fogo, lâmpada. Lembra? E isso quer lançar sobre nós o fundamento do quê? Da paixão. Uma das cartas escritas às 7 igrejas em Apocalipse é: você continua trabalhando bem, mas não me ama mais. Então não é sobre aquilo que nós podemos fazer, é sobre quem nos tornamos. Ao sermos revestidos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. A parábola das 10 virgens fundamenta a paixão. A parábola dos talentos, que é a parábola sequência, nos fundamenta em administração. Deus é o dono do dinheiro. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele é dono do nosso fôlego de vida, do nosso pulmão e do ar que respiramos. O que dirá os nossos bens materiais, nossas graduações, pós-graduações? É um fingimento, é um cinismo muito grande na nossa parte, achar que nós podemos viver a vida da nossa maneira. Quem tem esse entendimento é quem não crê, querido irmão. Se você crê, você não pode cometer a blasfêmia que sua vida é propriedade privada, que sua vida é para si mesmo, você tem dono. E toda a sua vida é dele. A do ímpio também, mas o ímpio não reconhece, mas você deveria estar um passo acima, um passo à frente. A parábola dos talentos fala de administração. O negócio é de Deus. Deus chamou você, confiou e viajou. Vai voltar e vai querer que você preste conta. E a parábola seguinte, que não é parábola, é a conclusão sobre castigo eterno. Olha como Jesus era magnífico, né? Ele botava tudo numa sequência, numa lógica. Quando ele termina a parábola dos talentos, que é a administração, ele vai exercer o juízo, que é a averiguação do comportamento, ou seja, a ação. Qual foi sua ação? Se você é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora você vai ter que provar. Eu estive preso, faminto, nu. Aí ele pergunta: e aí, igreja, você é um bode ou você é uma ovelha? E ele separou de um lado ovelhas e bodes e disse: eu tive fome, eu estava preso, eu estava nu. Aí os bodes: quando foi que não te vimos? E as ovelhas: quando foi que nós te vimos? E ele responde: toda vez, bode, que você deixou de fazer a um pequenino, toda vez, ovelha, que você fez a um pequenino, você fez a mim.
e bode você não fez a mim. Mas olha só que bacana, é justamente isso. O bode exerceu o ministério do anticristo, negou Jesus de exercer a sua obra. E a ovelha exerceu o ministério de Jesus Cristo, evidenciando socialmente sua obra. E não contabilizou, que é o símbolo máximo da prosperidade. Você pode até ter dinheiro, mas se você contabilizou sua obediência a Deus, esquece. Pode esquecer. Ou é abandonar Deus ou ter que recalcular a rota em arrependimento. Não vai acontecer nada. Se contabilizou, perdeu. Boas obras sofrem de amnésia. Está no texto. Senhor, quando foi que nós te vimos? Preso, nu e faminto, e agimos em benefício a ti. Ou seja, o Espírito de Cristo e o Espírito do Anticristo se tornam involuntários porque moldam nossa personalidade. A gente flui sem perceber que está fluindo. A gente faz sem perceber que está fazendo. A maldade faz parte da nossa personalidade, assim como a bondade pode fazer também parte da nossa personalidade, sem que a gente perceba. Paixão, administração e ação é a sequência das histórias contadas por Jesus. E o que isso tem a ver com finanças, pastor Anderson, e o reino de Deus? Tudo aquilo que Deus fez, Deus faz através de você. Se você foi batizado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, parte desse pressuposto. Tem a vida por esse fundamento. Eu fui batizado em nome do Pai. Tudo que sou, tenho e faço é uma extensão de amor, inclusive meu dinheiro. Eu fui batizado em nome do Filho. Tudo que tenho, sou e faço é uma extensão de graça. Fui batizado em nome do Espírito Santo. Tudo aquilo que sou, tenho e faço é uma extensão de comunhão. Se o seu dinheiro não promove amor, não promove graça, e não faz com que homens e homens, homens e Deus comunguem, essa é a sua resposta. Porque as coisas não estavam funcionando. Mas está funcionando para o ímpio, mas é só dinheiro. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade e reino de Deus. Dinheiro é tudo aquilo que você pode acumular na sua conta. Prosperidade é dinheiro, mas também é tudo aquilo que você pode dividir. Se você não consegue dividir, é só dinheiro. Aí, na parábola, o bode não conseguiu dividir, porque para matar a fome, visitar o prisioneiro e dar roupa a quem está com frio é necessário dividir. E a ovelha fez o quê? Dividiu, deu comida ao faminto, visitou o encarcerado e cobriu o frio do outro. Como eu disse no início, você só está pronto para prosperar como um cristão quando você descobrir quem você é. E quem você é? Alguém empoderado pelo Pai, empoderado pelo Filho, empoderado pelo Espírito Santo para toda boa obra. Empoderado em amor, empoderado em graça e empoderado na comunhão com Ele para estabelecer comunhão com o outro. Seu dinheiro cria vínculos. Seu dinheiro exerce graça, favor imerecido.
Seu dinheiro é uma boa notícia, pronto, resolvi o problema. Você só está pronto para prosperar se o seu dinheiro também for uma boa nova. Se o seu dinheiro não for uma boa nova, é por isso que ora vai, ora não vai, emperra, vai uma área, não vai a outra, não desenvolve, não... Porque há um comprometimento. Eu estava conversando com um médico esses dias e ele falando sobre... Ai, meu Deus, a questão do DNA. Ele falou assim, é tão delicado como o programador de sistemas. Ele vai mexer no algoritmo, mas ele não tem o domínio. Se ele cometer um erro, ele não tem o domínio das repercussões. Ele diz, assim é o código genético. Se você fizer qualquer coisa errada, você libera desencadeamentos que você não consegue controlar depois. Aí eu, uau, assim é o Evangelho. O mal e o bem, quando praticado, a gente não tem controle sobre as reverberações. E se nós fomos batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo, todo o nosso comportamento é a mesma coisa que um algoritmo no sistema. A gente vai dar um enter, mas esse enter faz sentido em toda a lógica do programa, da máquina, do sistema, do software, sei lá o quê. Porque a lógica do batismo é justamente essa. Assim como fui redimido, irei redimir. É por isso que tem crente muito mal em quase todos os assuntos e bem em alguns, e muito ruim em outros, porque não tem essa lógica. Assim como fui redimido, irei redimir. O interesse celestial não para. Paulo, quando foi falar com Timóteo, deixa eu tentar encontrar aqui. Olha o que ele falou, como é forte. Sabe? Porém, que nos últimos tempos, nos últimos dias, haverá tempos difíceis. Os homens amarão mais a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, na sua versão. Na minha versão, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-se também desses, porque eles estão entre aqueles que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Olha que grave a primeira parte que eu li. Com aparência de piedade, negando-lhe o poder. O que é isso? É ser crente, é ser evangélico, ter uma Bíblia
ir para a igreja, mas negar a Deus em sua manifestação trina que faça sua obra. Negando o poder. E qual é o poder? A redenção. Todas as áreas da nossa vida estão em queda por causa do pecado de Adão, e a obra de Deus, em sua manifestação trina, é nos redimir para poder continuar redimindo o outro. Foi o que o pastor Paulo comentou que eu nunca tinha percebido. Eu acho que é Romanos 10 ou Romanos 9, aquele que confessar será salvo, não é? Mas olha só que doideira. A gente começa enviesado desde o momento da nossa conversão. Nos ensinam de maneira egoísta a fazer a confissão para a salvação de si mesmo. E só um lunático confessa para si. Porque o que é confessar? Proclamar. Transmitir. Então olha como nunca tínhamos percebido isso. Olha, aquele que confessar Jesus será salvo. Não, eu confesso Jesus, em nome de Jesus estou salvo. Não, ele está falando justamente o contrário. Se eu estou sendo salvo, minha confissão é para incluir o outro nessa salvação. Eu já começo coletivo. E o pastor Paulo tem umas reflexões que dão um nó na nossa cabeça, né? E ele falou algo extraordinário: não somos uma multidão de eus, somos uma multidão de nós. Por que está dando tudo errado? Porque cada um veio para a igreja por si mesmo. Somos uma multidão congregacional de eus, sem que Deus exerça seu ministério, que não é apenas sobre nós, mas também através de nós. Com aparência de religiosidade, negando a Deus o poder. E João, o apóstolo do amor, foi aquele que mais falou sobre o espírito do anticristo. E na primeira carta ele disse, 2,18, não precisa abrir: filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. A maiúsculo. Já muitos anticristos, A minúsculos, se têm levantado, conforme ouvistes, por isso sabemos que já é a última hora. Os problemas não começaram agora, começaram desde lá. O espírito do anticristo com A maiúsculo sugeria, no tempo de João, que Jesus não tinha vindo em carne, que a matéria é má e Deus não se tornou humano por meio de Jesus Cristo, que a aparição de Deus em Jesus Cristo é qualquer coisa menos um corpo. Então a problemática toda começou ali. Mas João já agregou um fator: tem o espírito do anticristo e por causa dele outros espíritos anticristãos estão surgindo. Por exemplo, a filosofia. Quando as pessoas me veem nas redes sociais falando de esquerda, as pessoas acham que eu estou falando de política. Não, eu não sou o Bolsonaro 2018, eu não sou de direita, mas qual é a problemática da esquerda? Ela, filosoficamente, é uma religião sem redenção. Ela promete solução sem incluir o solucionador. Ela diz que se você continuar desconstruindo, você vai encontrar o paraíso. Mas quando você abrir a porta do paraíso prometido pelo progressismo, você vai descobrir que esse paraíso é um inferno. Porque, como alguém bem disse, não tem como você construir um prédio sem alicerces. Se você constrói desconstruindo, uma hora a construção cai sobre você. Coloque Deus na mentalidade progressista, não é bem-vindo. E os cristãos que têm mentalidade progressista já anularam absolutos.
Adão e Eva são míticos, folclóricos, não existiram, porque se existir Adão e Eva, existe pecado, então o homem não é resultado social, o homem não é produto social, o homem é produto do pecado, portanto o homem carece de redenção. Se Adão e Eva não existem, para que Jesus? Não precisamos ser salvos, nos bastamos. Jesus é só uma metáfora histórica de bondade que vai nutrir as nossas teses inclusivistas, de justiça social. E isso é um espírito anticristão. Porque a lógica é o seguinte: mude o sistema social e o homem muda. E a gente sabe muito bem que o poder não está na estruturação social, pode botar o que for. Que tipo de configuração social for, o homem sempre vai ser canibal contra si, contra o outro, porque ele foi destituído do que ele tinha de melhor. E o que ele tinha de melhor era a comunhão com o Criador. E por que tanto? Aí você contra-ataca dizendo, mas a igreja, justamente, a igreja, no seu aspecto institucional, não os filhos. Os filhos de Deus não são promotores de calamidade. Quem traiu, mentiu, defraudou, quem não levanta a bandeira do amor de Jesus é o religioso que Jesus tanto combateu. E é muito sério. Tem mais café? É muito sério isso, querido, porque, de fato, Jesus está voltando. E, de fato, Jesus quer gente séria, amadurecida. Não mais gente ensimesmada, gente autocomiserativa, meu passado, minha dor, minha antiga igreja. Olha a igreja, a hipocrisia, olha a bancada evangélica. Não, o Senhor está atrás de gente madura, curada, que quer protagonizar. Como dizia nossos pais antigamente, né? Aqueles que estão por trás das malhadas. O Senhor está vendo assim, ei, eu te escolhi, vaso. Sai de trás das malhadas. A gente nem sabe mais o significado disso, né? Na verdade, eu nunca entendi. Eu acho que é os gados lá do Antigo Testamento, né? Deus está procurando pessoas disponíveis para revelar um plano extraordinário. E como o assunto do mês é reino, finanças, trabalho, empreendedorismo, até nessa área o Senhor está ansioso de fazer coisas extraordinárias, coisas grandiosas. Não mais sobre nossas necessidades, nosso ego, nossas carências, não, mas pela vontade dEle. Ele quer se espalhar no mundo, Ele quer fazer diferente. Ele vai e Ele já está fazendo diferente. E Ele quer nos alinhar ao coração dEle, às ideias dEle. Como eu sempre digo, para eu começar a encerrar. Que horas aí? 5 minutinhos eu termino. Eu falei isso há uns meses atrás. Quantos livros você leu sobre o problema que você enfrenta? Deus não vai te usar porque você não está se esforçando para saber quem é. Então você acha que a mudança do que você é, do que você faz, do que você tem, vai vir por osmose, vai vir por rotina congregacional. Quanto mais eu for para a igreja, mais eu acho. Não, tem um ponto positivo na influência que a congregação exerce sobre você. Mas o poder principal não está aqui no domingo pela manhã.
O poder principal está na responsabilidade que você assume sobre si mesmo na segunda-feira de manhã. Por exemplo, você tem um problema que te acompanha há anos e você não lê um livro sobre esse assunto. Me falaram essa semana que alguém da igreja ofereceu alguns cursos gratuitos de coach. Aí os camaradas mais teologicamente radical, a Bíblia, coach, tudo tolice. Pregamos lá em Recife, fizemos esse mesmo evento em março. A igreja de Recife que veio para cá, até esse evento, psicologia era do diabo. Mas graças a Deus que vieram, mudaram o paradigma, mudaram o entendimento. Nem tudo é demônio. Depressão é química também. Depressão é hormonal também. E inúmeras ferramentas para que a gente potencialize a descoberta de si mesmo. E a gente na tolice. Meu irmão, eu quero ouvir até o papagaio, se ele tiver o que contar sobre mim. Porque eu estou com pressa de descobrir quem eu sou, descobrir quem Deus é e cumprir meu destino. Eu só não vou para o pecado e para os deuses, para os ídolos, como disse João na carta, no capítulo 5, no último verso: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então não recorro aos ídolos e nem ao pecado, mas o que não for pecaminoso potencializa a descoberta de mim mesmo, portanto minha descoberta do meu destino e sobre o meu Deus. Porque, por exemplo, se eu não descubro quem eu sou, eu não potencializo para participar da herança que Deus prometeu para mim. Por exemplo, a igreja nunca resolveu minha orfandade. E sempre amei Jesus. Sempre. E o combate é: se eu amo Jesus, por que não acontece na minha vida o que é óbvio de acontecer? Mas também é óbvio de se responder, porque você não tem consciência de si. Você não tem consciência da origem desse teu problema e do gatilho dele. Então, por exemplo, prosperidade material só começou a fluir na minha vida quando, fora da igreja, leituras de livros teológicos, sim, mas pela uma perspectiva psicológica eu descobri os gatilhos. Porque quando você não descobre o gatilho, você quer até um versículo bíblico para santificar seu problema. Eu sou pobre. Eu sou isso. Aí você pega a sua experiência de vida e agrega ela ao evangelho, achando um versículo que justifique você. Aí quando eu fui me descobrindo, isso vai caindo, né? As muralhas, as amarras, as correntes, vai se tornando mais nítido, seu espírito vai se tornando mais livre. Eu estava contando ontem em Recife sobre isso, e olha só, quando a gente saiu da rua, o Elvis está aqui desde Taguatinga. Quando a gente saiu das ruas de Brasília e foi para as nossas primeiras estruturas ali em Taguatinga, a gente fez uma reforma de 300 mil, colocamos ar-condicionado, carpete e tal, mas era um movimento muito radical o nosso. Se você me ouvia há 10 anos atrás, você fala: meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Esse homem virou um príncipe, era um guerrilheiro. Que evolução! Porque você está cego, você ama Jesus, mas aquilo que você impõe ao Evangelho é fruto da sua própria história. E você tem que deixar de fora, para você poder descobrir com clareza o que Deus está dizendo ao seu respeito.
E eu lembro, cara, que no dia da inauguração, quando se ligaram os aparelhos de ar-condicionado, eu treinei aquele povo para esse radicalismo. Um dos caras que caminhava comigo levantou e saiu chorando. Aí eu disse, cara, por que você está indo embora? Ele disse, porque você se vendeu para o sistema. Aí ali eu percebi do que eu tinha que me tornar cada vez mais livre e também me tornar livre da opinião do outro sobre mim. Eu tinha que descobrir quem eu sou, não o que o outro quer que eu seja. Porque ali houve uma frustração de expectativas. Eu traí a expectativa revolucionária do outro. Assim como Judas vendeu Jesus porque foi traído em suas expectativas. Ele queria que Jesus revolucionasse o sistema. E Jesus disse, o meu reino não é agora. O meu reino não é aqui. Então essas imposições violentas, em mim eu descobri que foram frutos da pobreza que eu enfrentei no Nordeste, do pai que eu não tive, da fome que eu passei, dos bullies, filhos da mãe que eu sofri a vida inteira. Então meu sonho, quando eu sentava assim, aquela hora de devagar, que você pensa que se eu fosse bonito, se eu fosse gostoso, se eu fosse cheiroso, se eu fosse milionário, não tem essas horas que você senta e diz, deixa eu devagar. Então sabe qual era a minha divagação? Voltar ao meu passado, como eu sou hoje, e maltratar todas as pessoas que me maltrataram. Por exemplo, tinha um cara no meu bairro que me batia todo dia, sem motivo algum. Então meu sonho era voltar tatuado assim, com um taco de beisebol e perguntar, e agora? Mas está tudo aqui, engatilhado. Então, quando existe um problema relacional, um problema familiar, um problema na igreja, o problema não é o problema, porque aquele problema aciona, o doutor Augusto Cury fala isso, há janelas neurais, psíquicas em nós, que quando um novo trauma acontece, ele desencadeia essas lembranças e essas janelas se abrem e acontece um desastre. Vou sair da igreja, vou acabar o casamento, quero demissão. Mas não é o poder do problema vigente, é o poder do problema passado. E a gente nunca descobre quem somos, nunca descobre qual é o interesse de Deus, e a gente nunca vive o nosso destino. E eu saí desse campo de influência, desse campo de ofensa alheia, e cada dia eu quero cumprir o meu destino. Saber quem eu sou, saber quem Ele é, saber o que Ele quer e cumprir o meu destino. E o meu destino está marcado desde sempre, né? Falei lá em Recife, a minha relação com a música era bem idólatra no início. Ainda é. Por isso que eu tomo cuidado com a música, porque eu não consigo ouvir a arte. Eu sempre ouço o espírito da coisa, o motivo, o sentimento. Então, se é amor eu sinto, se é ódio eu também sinto. Então, eu tenho que me relacionar em doses homeopáticas com a música. E no início da minha fé, ali ainda o viciado em música secular, eu gostava muito de Bob Marley. E eu tinha uma fita cassete. Vai e volta, vai e volta. Era muito bom. E naquele vídeo, toda vez que Bob Marley e a banda pegavam um voo, havia uma animação gráfica de um leão pulando de continente em continente. Tipo, estava no México, ia para a Europa, aí o leão pulava do continente sul-americano para o continente europeu. E aquilo, toda vez que eu orava em línguas, ou adorava a Deus, vinha na minha memória o leão. Via assim aberto, o leão pulando. E o Senhor dizia, nós vamos fazer isso um dia. Mas eu estava onde? Eu estava nesse lugar, cheio de gatilhos, cheio de entraves, cheio de fortalezas, cheio de muros, cheio de não me toque. Sou da rua, sou do gueto.
Vou lançar um livro em dezembro chamado Provérbios de um Discípulo. Eu era tão perdido em mim mesmo. Isso é uma série de pensamentos que eu faço desde que eu me converti. Eu tinha um blog e eu fazia e vai virar um livro. Fiz vídeos sobre. Mas olha como a série começou. De tanto que eu era perdido naquilo que eu estou tentando ensinar para você hoje. Se chamava Provérbios de um Marginal. Crente, falando de Deus. Por quê? Eu não sou do sistema. Eu não gosto do Malafaia. E pá! Eu sou o único de Deus, o resto ninguém presta. Metralhava, destruía todo mundo, orgulhoso, cego, infantil, inconsequente, adolescente teológico. Aí um belo dia, como eu disse, sempre amei Jesus. Sempre, 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 sempre. Desde o primeiro segundo de conversão. Jesus, eu te amo. Me ama, me ama. E por que está à margem? Eu estou construindo uma cidade, não uma favela. E se eu estou construindo uma cidade, que lógica é essa que você está construindo uma realidade paralela? Você não é marginal, não. Você é filho. E você vai para o centro, você não vai para a marginalidade. Você não vai para a beira, você vai para o centro. Você vai para o eixo. Você é filho. Você é discípulo. Meu irmão, foi uma noite de DR com o Senhor e arrependimento e lágrimas. Ei, eu sou rei, você é príncipe. Muda a lógica. Aí ele me deu a primeira palavra. Seu coração é meu, seu coração é altruísta, é generoso, e eu vou lançar algo para você. Eu vou mandar você para os palácios, mas você tem uma estrutura de alma que ao sair do palácio sai sem orgulho e consegue sentar no meio-fio. Esse vai ser o seu futuro. Só aguarde. Aí eu disse amém. Agora eu aceito. E vou me desconstruindo para entrar nisso. Aí foi interessante que uma vez um casal rico, muito rico, não sei se muito rico, mas é rico, veio congregar na igreja e chamou eu e Keila para irmos na casa. Já falei algumas vezes disso aqui. E quando a gente chegou no apartamento, é um apartamento por andar, que aciona a sirene do pobre, né? Bem bom, que você não sabe se tem que tirar o calçado, se entra. Bem. Aí o cara viu meu desconforto e disse, pode ficar, pastor. Se ele disse pode ficar, tem que tirar. E tiramos, né? Aí entramos na casa do camarada. Quando entramos, meu irmão, eu nunca vi uma mesa daquela. Era talher de todo tamanho, garfo longo, garfo torto, garfo para a esquerda, para a direita, faca grande, faca média, faca pequena. E eu disse a Keila, não mexe em nada, só reage, segue o fluxo, só reage. Mantém o controle e vamos fingir que a gente sabe do negócio. Fica caladinho, vai conversando. Quando eles pegarem os talheres, a gente pega junto e vai imitando. Mas não passa vergonha, não. Aí ele percebeu, ou lembrou, e falou, minha querida esposa, você sabe que o nosso pastor é simples, por que você não fez algo mais simples? Você não precisava ter posto a mesa. Aí ela disse, quando eu estava na cozinha, eu ia fazer o café que ele gosta e um pão de queijo. Mas quando eu estava na cozinha preparando, o Espírito Santo disse, não, você vai fazer um jantar e você vai botar a mesa. E ela falou, por quê? Porque o meu filho precisa se adaptar a entrar nos palácios. Mas ele tem a capacidade de sair de lá e sentar no meio-fio. Falou para ela, tu acredita? Quando eu saí do Brasil a primeira vez, acho que foi a pastora Solange que falou.
vai ser normal a ponte aérea, que você vai ter um desprazer nisso. Acho que foi hoje ou foi ontem. Foi hoje. Me convidaram 3 vezes para ir pregar na Europa. E não é a coisa. Você está entendendo? O que o seu pastor está querendo ensinar desde que o culto começou? Descobrir quem é custa caro. Deus só pode fazer o que Ele quer fazer se você, no mínimo, se esforçar para descobrir quem você é. E você não, por incrível que pareça, você não é o que você acha que é. Você é alguém oculto nele. O seu eu verdadeiro, nesse momento, está escondido em Jesus, está escrito, e Paulo disse. Nós estamos escondidos em Jesus, em nossa verdadeira identidade. E custa caro, porque se você quiser descobrir quem você é, ele vai sabotar seu ego, seu egoísmo, sua pornografia, seu sexo, seus valores, sua visão, seu casamento, seu dinheiro, sua conta bancária, seus projetos. É desconfortável descobrir quem é. É por isso que demorou tanto com Pedro. Dói. Mas depois que você descobre, aí o negócio fica acelerado. Fica fácil. Porque se cumpre a oração do Pai Nosso, seja feita na terra como é no céu. E esse teletransporte só pode ser feito por alguém que tem a identidade do reino estabelecida. Você só pode pegar o que tem no céu e trazer para a terra se a sua identidade foi reconstruída. É por isso que tem muita gente boa de Jesus na igreja, está todo mundo salvo. Ter uma vida extraordinária é outro detalhe. É outros 500. Porque eleva o nível. E afugenta o espírito do anticristo, estabelece o espírito de Cristo. Não há mais essa rivalidade, não negamos a Jesus o exercício do seu ministério. Nos rendemos. É meu caráter, Senhor, que precisa ser transformado? Exerça seu ministério. É meu dinheiro, Senhor, que precisa ser redimido? Exerça seu ministério. É a minha família que precisa ser tocada? Exerça. É o meu orgulho. É por isso eu acho feio, sério. Seu pastor está abrindo o coração, eu acho feio. Crente que tem certeza de salvação, mas tem uma vida feia. Em áreas. Uma personalidade feia. Colérico, fofoqueiro, sistemático, ensimesmado, menino, emocionalmente adoecido, não pode ouvir nada. Ai, eu acho feio. Por quê? Porque quando descobrimos quem somos, reinamos em vida. Reinamos sobre o dinheiro, reinamos sobre o sexo, reinamos sobre o temperamento. Eu recebi uma cantada hoje no aeroporto de Recife. E você não vai descobrir que eu traí a Keila nem adulterei, não. Porque não é o que me oferecem, é quem eu me tornei. E essa feiura é justamente isso, você não está reinando, você foi criado para reinar. Está lá, em Gênesis.
façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, tenha ele domínio. Você foi chamado para reinar sobre as situações, e no mínimo você deveria ser governador de si mesmo. Você não consegue controlar seu temperamento, você está longe, cara. Você está longe de prosperar financeiramente. Se sua personalidade tem rachaduras, imagina se Deus te dá dinheiro, que desastre vai acontecer? Você não vai ser um bom administrador. Enquanto tiver pontos de fuga para o que Deus pode fazer, Deus não fará. Eu estou tocando esse mês muito nas minhas redes sociais com pornografia. Isso é um dreno de tudo. Isso é um dreno social, é um dreno de amor. Se eu sou viciado nessas questões, eu sempre olho involuntariamente para o meu próximo como uma presa. Desenho ele no meu imaginário para usar essa imagem na hora privada. Como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai honrar você, mover você, prosperar você? Se a pornografia, por exemplo, é um dreno, e você tivesse dinheiro, esse vício potencializaria tantos outros. Então Deus, por amor, e eu encerro com a frase do pastor Neil Barreto, é forte, mas é real. Por amor, Deus permite que alguns dos seus filhos não cresçam. Porque árvores sem raízes tombam com o fruto. Se você não tiver raiz e for uma árvore, se você der fruto, você cai. Pastor, eu estou pagando preço, eu estou fazendo. Às vezes é Deus resistindo você. Você não está pronto. Por isso uma mensagem como essa, se apronte, se aprume, se alinhe. Descubra quem você é. Porque olha só, até eu como pastor estou vivendo melhor porque eu entendi. Quando eu me entendi, eu entendi você. E quando você faz para mim uma requisição que não é criada na nossa relação, eu me desvio. E ó, tchau. Não, eu vou sair da igreja, pastor. Se eu olhar para você e discernir que o motivo da sua saída não foi criada na nossa relação, eu dou um tchau para você. Porque você está ameaçando a mim de sair, não porque eu te dei um motivo, mas porque a sua expectativa num problema que você enfrentou antes de mim seja solucionado por mim. E isso adoece pastores, por isso que eu estou sambando. Não quero viver nesse lugar. Se você descobrir quem você é, você vai ser um presente para o outro. Os nossos problemas são cativeiros emocionais do passado, por incrível que pareça. Por isso que a gente tem que ter um entendimento claro de si mesmo. Porque se você perpetua feridas, espírito do anticristo, está negando Jesus de curar a ferida. É para ser cicatriz. Cicatriz é lembrança, mas não dói mais não. É igual mulher traída tentando confiar no novo eu te amo de um novo companheiro. O que o novo companheiro tem a ver com o antigo? Então a vida vai mal por causa disso. As pessoas estão habitando no passado, impossibilitando o futuro e culpabilizando alguém no presente. E eu estou igual o John Travolta. O que eu tenho a ver com isso? Então temos que nos descobrir, e isso irá liberar a potencialidade dos nossos destinos. Deus é bom.